Olá, sou o professor Mirtênio e nesta aula vamos aprender um pouquinho mais sobre estatística e probabilidade. Para esta aula, vamos revisar distribuição normal, a inversa, com o uso de fórmulas e também o Excel. Agora vamos calcular a probabilidade da normal inversa. Observe que, quando queremos calcular uma porcentagem, usamos esta fórmula dada uma variável. Agora o processo vai ser o inverso. Vai ser dado a porcentagem e eu vou descobrir qual variável é correspondente a esta porcentagem. E aí eu vou utilizar esta fórmula melhorada dessa forma aqui, ó. Variável é igual média mais ou menos z que multiplica o desvio padrão. Mais ou menos, porque ou vai estar à direita da média, é mais, ou vai estar à esquerda da média, vai ser o sinal de menos. Vamos ao exemplo. O tempo que os alunos do primeiro ano de gestão financeira demoram a apresentar uma estratégia de marketing segue uma distribuição normal de média 150 minutos e desvio padrão de 40 minutos. Calcule os tempos de apresentação expressos em minutos, que corresponde respectivamente a, vamos ao item A, que o x seja inferior a 80%. Desenhando o gráfico para ficar mais fácil o entendimento. 80% seria essa área, 30 mais 50. Mas a média fica no meio, é 150. Que valor é este que fica representado no gráfico inferior a 80%? Então ele está deixando 80% aqui, que corresponde a essa área. Então, para a gente encontrar esse xi, eu vou pensar nesses 30% que está próximo da média. Utilizando a tabela Z, qual o valor que corresponde a 30%? Então, nós vamos localizar 0,3000 na tabela Z. Observe que você não encontra um número igual a 0,3000, mas o mais próximo é o 0,2995. Ele é o mais próximo. Ele está na linha 0,8 e na coluna 0,04. Então, esse valor Z corresponde à somatória de linha mais coluna, 0,84. Agora eu sei o valor Z. Eu vou pegar agora a fórmula e vou encontrar o valor correspondente e deixa 80% abaixo dele. Então vai ser a média mais, porque está à direita da média, 0,84, que é o valor de Z, vezes o desvio padrão. Vou encontrar a variável igual a 183,60. Isso em minutos. Vamos utilizar agora o Excel para calcular a inversa da normal. A inversa da normal, na realidade, é a variável que nós procuramos, desde que seja dada a porcentagem. Nesse exemplo, ele quer calcular o x inferior a 80%. Inferior a 80% é algo que está além da média, para baixo da média é que é inferior a 80%. Nesse caso, nós vamos digitar então a porcentagem, que é 0,80, a média que foi dada, que é 150, e o desvio padrão, que é 40. E vamos introduzir essa fórmula. Inversa da normal, a probabilidade, a porcentagem, a média e o desvio padrão. Eu já digitei, mas eu vou digitar mais uma vez para a gente verificar isso. Então, vou aqui apagar o que está aqui, igual, inversa, ponto, normal, já veio aqui, ó. Eu vou clicar duas vezes, vou entrar com a probabilidade, que é 80%, ponto e vírgula, a média, ponto e vírgula, desvio padrão e vou fechar o parêntese, Enter. Então, vou encontrar um número 183, alguma coisa. Vou diminuir aqui com duas casas. Essa é a variável que eu procurava. Se eu quiser saber se esse número é correspondente a 80%, eu posso fazer agora
a padronização, né? Que eu já fiz isso anteriormente. E o que mais interessa é a porcentagem. Então eu vou entrar com a variável, que é a qual eu acabei de encontrar, 183,66, a média, o desvio padrão e o valor acumulativo, que eu vou digitar verdadeiro. Então vamos lá, vou digitar agora aqui para encontrar os 80%. Apaguei, igual, distribuição normal, é como se eu estivesse fazendo a distribuição normal. Está aqui, ó. Vou introduzir agora a variável, ponto e vírgula, a média, ponto e vírgula, o desvio padrão, ponto e vírgula, e verdadeiro. Vou fechar. Quando eu der Enter, ele vai me dar a resposta da porcentagem, que é 80%. Então, equivale o que já foi dado no problema. Tá? Então, eu tenho 80% dos valores abaixo de um valor variável xi, que equivale a 183,66. Esse é o valor procurado. Item B. Qual o valor de x que seja superior a 90%? Observe que agora eu tenho que encontrar um valor superior a esta variável. Então, é 90%. 50% eu já conheço, que é a metade da curva. Isso aqui equivale a 40. Então, 40 mais 50, 90%. Que valor é esse? Eu vou utilizar, então, esta fórmula. Só que eu vou utilizar o sinal de menos. Por quê? A variável está à esquerda da média. Vamos agora utilizar a tabela para encontrar o 40%, que é aquele valor que está próximo da média. Tabela Z. 40%, o mais próximo é o 0,3997, que está na linha 1,2 e na coluna 0,08. Então, esse valor tabelado é 1,28. Substituindo na fórmula para encontrar os 90%, eu vou ter 150 menos o valor Z, que multiplica o desvio padrão. Então, esse xi procurado é 98,80 em minutos. Agora, vamos encontrar a inversa da normal, que é para encontrar a variável usando o Excel. Qual o valor de x que seja superior a 90%? Então, na realidade, eu vou buscar um valor que vai deixar 90% à sua direita. Tá? Então, eu tenho os dados lá do problema, que é a média 150, desvio padrão 40, e a porcentagem eu vou usar 10%. Por quê? Esses 10% estão à esquerda do 40. Então, eu vou utilizar sempre esses 10% aqui. Ou, se fosse entre a variável e a média fosse 30, eu usar 20%, e assim por diante. Então, eu vou introduzir a inversa da normal, conforme o item A, que nós já fizemos, usando essa fórmula, que no caso será esta fórmula aqui. Vou entrar com a porcentagem, a média e o desvio padrão. Ele vai me dar a variável que faltava, que é 98,73. Eu vou deixar isso 74 se eu arredondar para duas casas, né? Se eu fizer o processo inverso, digito 98,74 aqui, eu vou encontrar a porcentagem, fazendo pela distribuição normal, conforme nós já aprendemos a utilizar essa fórmula. Tá? Encontramos, então, o número 98,74, que deixa 90% superior a ele. Encerramos por aqui mais uma aula sobre estatística e probabilidade, utilizando fórmulas e também o Excel.